Está começando agora mais um episódio do vídeo... Não é vídeo show, não, gente. É o Janela do Vale. O seu podcast do Vale de Jequitinhonha. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Anderson, Padre Anderson. Prazer. Bom que estar com você, partilhar esse momento, esse espaço que é de cultura, que já pegou na comunidade de Almenara e na região, no Vale todo. Padre Anderson é padre e assistente social. É ser assistente social duas vezes isso? É ser duas vezes. Por quê? Primeiro, dentro da minha caminhada, né? Eu cheguei em Belo Horizonte para estudar, tinha a família que queria que eu fosse advogado, que dizem que eu talvez seria um bom advogado, né? Até hoje muitos advogados falam isso, mas também tem pessoas que falam que eu poderia trabalhar muito bem, até porque eu trabalhava muito com assistência social, né, na pastoral da criança. Mas hoje eu vejo que a assistência social, eu trabalhei, dei aula em Belo Horizonte, tal, em muitos cursos lá, eu vejo que isso me ajudou muito no exercício pastoral também, porque me fez entender que o trabalho da igreja, ao contrário do que muitos imaginam, algumas comunidades cristãs, não é um trabalho de assistencialismo. É desenvolvimento da população, né? Não é dar o peixe, né? Mas sim ensinar a pescar, é fazer com que a pessoa se desenvolva, né? Aprenda métodos e desenvolva seus dons, que cada um de nós temos, e assim possa construir sua família, não depender do poder público para sempre. Porque eu acho que uma coisa que o serviço social que a gente advoga é um serviço social que faça com que a pessoa saia do vício da mendicância. Não que os benefícios essenciais e eventuais não devem existir. Eles devem para apoiar, porque, claro, quem tem fome tem pressa, tem que comer. Mas o trabalho tem que ser feito paralelo com isso. O que a gente chama na assistência social de plano de acompanhamento familiar individual. Porque, senão, a gente só ficar dando benesses. Isso é uma prática que servia até 1950, 60, 70. Né? A assistência social no final do século XX para o século XXI já pensa num projeto de desenvolvimento social. Tanto que nós temos várias propostas de oficinas, né, na assistência social em várias partes do Brasil. Tem um local, até quando eu estive agora em Brasília, por último, que uma colega minha, que foi até minha professora, ela disse que chegou na Paraíba, lá, ao contrário da cesta básica, o pessoal dá um casal de galo e galinha, porque a pessoa, além da seguridade da alimentar, né, da segurança alimentar, ela ainda pode vender o ovo, e aí dali os pintinhos produzem. Tem outros lugares que ganham um casal de cabras, e ali vai produzir o leite, e vai vender o leite. Então, isso é para a gente ensinar, né? Claro que isso não foi de uma hora para outra, vamos acabar com a cesta básica e vai começar a ter isso. Mas houve um trabalho, e hoje, em alguns lugares, isso é uma alternativa que também gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento, gera busca, porque a pessoa também tem que saber fazer sua economia doméstica. Então, tudo isso, eu acredito que a assistência social, diferente do assistencialismo, que assistencialismo está muito em voga aquela questão de eu te dou e você fica me devendo esse favor. Assistência social é direito. É você dizer para a população que você tem direito de receber aquele atendimento, né, com seus benefícios, com todas as vantagens, mas também você tem o dever, né, de se desenvolver quanto pessoa. Né? O grande quinhão nosso aqui é fazer com que a população se sinta também valorizado e tenha autonomia, né, para trabalhar. Uma assistência social pouco procurada, ela está fazendo um trabalho maravilhoso? Não. Eu acho que a assistência social, até porque eu acredito que eu acho que essa questão de falar que a assistência social ela não vai ser procurada, eu acho que mais do que isso, o assistente social tem que procurar a população. Porque senão a gente fica... Eu sou um assistente social que eu sou inquieto, eu não consigo ficar sentado de trás de uma mesa. Eu acho que até porque a gente hoje está muito
em voga essa palavra TDAH, eu acho que eu devo ter um TDAH, porque eu sou inquieto, eu pego a demanda da população, do usuário, quando eu vou atendê-lo, e corro atrás. Se é uma necessidade de saúde, eu tento alinhar para ser atendido pela saúde, se é uma outra demanda, da mesma forma. Tanto que nós estamos agora na pré-conferência, uma palavra que está sendo muito em voga é assistência social em saída. Ou seja, ao contrário de você ficar no CREAS, vá à população, né? Bata na porta da população, que a gente chama de buscativa. Quem é essa pessoa que está necessitando da assistência social? Porque a assistência social, a gente, muitas vezes, está relacionada à vulnerabilidade da renda, Sim. que é muito em voga. Nós temos mais de 3.800 famílias, de acordo com o IBGE, no município de Almenara, que são atendidos pela assistência social em várias frentes. Mas a assistência social também está ali na garantia do BPC, que é o LOAS, na garantia do Bolsa Família e tantas outras situações. Mas a assistência social não é somente para aquele que tem baixa renda, né? Tanto é que a gente fala que a assistência social é para todo aquele que necessita. Eu tenho a necessidade. Você pode ser rico. Tem mulheres que, em alguns lugares, que têm uma condição de vida muito boa, mas sofre violência. Ela vai ser atendida num equipamento da assistência, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha com a população que sofre algum tipo de violência. No caso de violência doméstica, que é da mulher, no caso de violência contra idosos, ou violência contra criança e adolescente, tem crianças que, né, estão numa família muito abastada, mas infelizmente, pelo conflito familiar, por alguns problemas gerados ali, sofre algum tipo de violência, alguma negligência. Que a violência ela não é só física, não é só sexual, ela também é moral, é psicológica, né, é também financeira. Então, a assistência social é para todo aquele que necessita. Quem vai dizer que se necessita ou não é a população. É o que a gente estava dizendo. Você também tem que dizer para o outro, olha, e fazer o outro pensar, né? Eu acho que a gente tem que fazer o outro pensar. Você precisa de quê? Né? Chegou para mim, Templeton chegou para mim e falou da necessidade da cesta básica. Eu sempre dou uma pergunta para o outro, né? Tá, você precisa ser somente da cesta básica? O que eu posso te ajudar? Né? Isso era uma fala muito forte, quando você fala da questão da interação de igreja e assistência social. Era muito forte de Dom Luciano Mendes de Almeida, que eu conheci, graças a Deus, e ele falava para todo mundo que chegava perto dele, o que posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Não é? Então, eu chego para a população, o que eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai dizendo, olha, tá, além da cesta básica, eu estou passando por isso, com meu filho, com minha esposa, com meu esposo, com minha filha. E aí, então, a cesta básica, muitas vezes, algum benefício eventual, é simplesmente um tapete que está cobrindo uma realidade. E a gente tem que alcançar essa realidade. Claro que a gente vai fazer isso, o assistente social vai fazer com um tempo, né, de uma hora para outra que alguém vai abrir o calabouço de sua vida, né? Ela vai, aos poucos, dizendo e confiando no assistente social, passando para ele a realidade que tem. Então, a assistência social demanda tempo. Tem gente que fala assim, mas a pessoa está precisando, tem gente ali que está morrendo de fome. Tá, a gente vai matar a fome. Mas a gente tem que caminhar junto com para que a gente possa orientá-lo. Muitas vezes, a pessoa que está sem uma luz no fim do túnel, e a gente tem que orientá-lo, nós temos que ser essa forma, esse meio como farol, para dizer, olha, o seu horizonte está logo à frente. E perceba que você tem essas e essas ferramentas. A gente também tem que apontar as ferramentas, o que a gente chama de estratégias. Para isso, o assistente social tem o que a gente chama de instrumentais. Né? Instrumental 1, 2 e 3. Todos esses instrumentais, que são documentos, que são normativas, leis, né? Tudo isso nós vamos oferecer ao cidadão e ele vai falar que aceita ou não. Se não aceitar, né? Então, infelizmente, a gente não pode transformar, porque muitas vezes o assistente social é confundido como Superman ou Supermulher, né? Que vai resolver a situação da pessoa assim num toque. E não é assim. No caso de fome, né, que o pessoal fala que aqui no Vale de Jequitinhonha a gente acaba passando mais. Você acha que quantos por cento dos casos é falta da pessoa saber o potencial e de como ela consegue buscar o próprio pão? E quantos que realmente é caso de
ó, essa pessoa, de fato, ela não tem condição, ela precisa de alguém fazendo por ela? Eu acho que, primeiro, a gente ainda não tem um diagnóstico, né? A gente tem o que foi mensurado pelo IBGE, né, que nós temos um pouco mais de 3.800 famílias. Dessas, quais são que realmente estão passando por uma necessidade extrema, nós não temos uma informação muito forte, mas e palpável. Nós estamos construindo uma coisa que a gente está, no nosso planejamento, a constituição de um diagnóstico, tanto que nós temos agora, estamos à beira da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, e a primeira vez que está havendo as pré-conferências nos bairros, nos distritos de Pedra Grande. Só esperar esse negócio passar que tá vazio. Parece que está dentro da loja. Não é o carro do negócio? É a divulgação da festa, né? Eu acho que nem a divulgação da festa, acho que é aquele trenzinho da alegria. Começa a Tá. passar esse horário, né? É um momento também de diversão, de uma forma de desenvolver toda a alegria das crianças e adolescentes, e até mesmo dos adultos, né? A gente muitas vezes perde essa identidade de infância que a gente tem, né? Deixa eu ver ali certo. Não tá afastando. Tá. Aqui não é aqui não. Voltando. Eu digo o seguinte, nas suas visitas que você faz, a maioria das pessoas que você vai lá acudir em situação de fome, elas não estão produzindo o seu próprio alimento, não estão correndo atrás por falta de conhecimento, ou a maioria é porque realmente não tem condição mesmo de fazer, são pessoas que estão incapacitadas de correr atrás? Eu acho que a grande maioria são pessoas que realmente não têm esses instrumentos ainda para sair da sua vulnerabilidade social. São pessoas que, infelizmente, ainda não conseguem, até porque na grande maioria a gente não conseguiu, nesses 4 meses, né, alcançar muita gente, né, porque também nós estamos organizando de acordo com a política de assistência social, que também, ano a ano, tem alterações de leis e normativas, mas o que a gente está mensurando, do que chega para nós, que ainda é muito pequeno, né, ainda tem muito a avançar, a gente dá para perceber que são pessoas que não têm também conhecimento e nem também têm condições, neste momento, de fazê-lo. Porque, muitas vezes, a situação de miserabilidade causa na pessoa uma sensação de estagnação, né, de inércia. Atinge, muitas vezes, o psicológico, né, porque falta também, dá para a pessoa condições de acreditar nas suas potencialidades, né? Então, você tem que resgatar, tem que fazer um empoderamento. A gente fala muito em empoderamento feminino, mas a gente também tem que fazer lá do empoderamento de produção do seu material, da sua... Porque as pessoas ainda não dá para a gente, em pouco tempo, perceber objetivamente quais são os dons que a pessoa tem, as potencialidades, e aí desenvolver isso. Tanto é que a gente agora está começando as oficinas, né? Lá na Cidade Nova mesmo, nós tivemos... Hoje mesmo eu escutei um testemunho de algumas mulheres lá que começou uma oficina de bordado. Muitas delas, né, disseram, olha, agora para frente eu acho que eu não vou depender tanto do Bolsa Família, porque eu vou poder agora bordar, né? Tem outras que tive lá em Pedra Grande, já teve 2 oficinas, uma de cestaria, que o pessoal, em pouco tempo, em 3 dias, fez um trabalho maravilhoso, e também de pinturas. Então, que é uma coisa que o Vale, a gente fala que o Vale da Miséria é o vale de muita cultura, de muita riqueza, de muita criatividade, de pessoas que fazem da sua história e transformam a sua história, dão valor à sua história, que muitas vezes é de dor, e que isso pode ser valorizado, né? Agora mesmo a gente estava discutindo nas oficinas que vão haver, porque nós temos um instrumento dentro da assistência que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Além de desenvolver as capacidades da população, e assim nas suas faixas etárias, de criança, adolescente, jovens, idosos, adultos, também você vai desenvolver o fortalecimento de vínculo dele com suas famílias, do indivíduo com suas famílias. E aí, e também, né, concomitante a isso, a gente também vai ter o desenvolvimento dessas potencialidades. Né? Estamos. Pode falar. Pode falar. Carregador de JBL, qual daqueles que dá pé? Positivo. Positivo? Você lavou?
Então, as potencialidades dessas pessoas vão ser, claro, ali identificadas. Até porque nós temos, por exemplo, no Cidade Nova, nós temos uma equipe muito boa em todos os CRAS, que eu conheço, que já tem um trabalho até ligado a algumas comunidades religiosas, né, cristãs, que já fazem esse trabalho de potencializar, de fazer com que a pessoa acredite que ela é capaz de sair daquela situação de miséria e utilizar daqueles dons para dar valor agregado ao seu trabalho, né? Porque também uma coisa, a gente estava pensando, a questão da costura, né? Eu fui escutar as mulheres lá no Monte das Oliveiras, algumas que fazem um trabalho no Trajeto Moda. Elas falaram assim, nós não queremos fazer uma roupa que vai ter um valor de R$200. A gente prefere fazer, nós preferimos fazer uma roupa que cada uma vala R$20 e 200, mas que venda rápido, porque eu preciso daquele dinheiro para pagar o feijão, o arroz, a água e a luz, né? Então, é um nicho diferente, né? Claro que vai ter pessoas que vão fazer dessa oficina, talvez trabalhar na oficina de pintura, fazer um quadro que vai demorar 2, 3, 4 meses, um ano, para vender que vale R$1.000. Mas tem gente que também vai fazer essa arte e vai conseguir fazer um resgate desse agregado de trabalho deles com um tempo menor e também um valor menor. Isso vai de acordo com cada um. Eu acho que é isso que é o importante, é a gente deixar o outro fazer o trabalho do outro, porque é uma coisa muito de... E aí, lembrando um pouco o Papa Francisco falava o seguinte, o mal da comunidade é a língua, né? Ele dizia muito que a fofoca, você intrometer um pouco na vida do outro, e nessa sociedade em que a gente tem a comunicação muito virtualizada, né, muito à distância, que você coloca impressões do que você acha da pessoa e não tem uma troca, né, olho a olho, né, como a gente está aqui conversando, isso dificulta muito o diálogo, né, e talvez nessa dificuldade do diálogo a fala, a expressão que você coloca em determinadas falas sai de uma forma deturpada e aí causa dano, causa conflito, causa desgaste. Na comunidade, quando a gente vai trabalhar assistência social, nós vamos trabalhar em pequenos grupos, onde cada um vai poder falar, vai se expressar. Você vai olhar para o seu companheiro de bairro, né, vizinho, vizinha, e vai perceber que a falta de emprego não é só sua, é do outro. A falta de comida não é só sua, também está no outro. Então, os problemas eles não são individuais, eles são coletivos. E, na assistência social, nós trabalhamos a coletividade, né? Cada um é valorizado na sua essência, no seu histórico individual, mas algo que agora nós estamos trabalhando na assistência social a nível de Brasil são os eixos do coletivo. Você vai sair, e eu acho que é isso que é interessante, não é somente eu que tenho que sair da situação de miséria. Todos nós que temos que sair da situação de vulnerabilidade. Porque se sai um e o outro fica lá ainda solapado pela miséria, isso não desenvolve nem a cidade, nem o Estado, nem o país. Então, o projeto ele tem que ser um projeto que possa ser executado a médio e longo prazo, mas ele tem que ser macro, ele tem que ser para todos, né? Por isso que a assistência social trabalha com a totalidade, né? Nós estamos falando de SUAS, serviço... Senhor, parece que é sacanagem. É que está tendo muito evento, sexta-feira. Você vai mandar parar? Ai. Hoje eu não gostei. Você tem um estúdio melhor do que do Bispo. Muito obrigado. Muito melhor. Eu acho que se o Bispo chegar aqui, o Padre Rafael chegar aqui, vai falar assim, nossa, porque a Diocese tem a rádio, né? Santa Cruz. Você já ouviu falar, né? Não. Lá em Jequitinhonha. Aqui tem um estúdio na casa do Bispo. Na Centro Pastoral. Ali você mora ainda na Araçuaí, né? Mostra. Ali perto da sua casa. Só que o negócio, eu acho que é do tamanho disso aqui, ó. E... agora não, antigamente era caixa... É do circo. Era caixa de ovo, né? Mas aqui se não fosse a porta, não escutava, não. Mas eu fiquei enrolando para colocar de porta e foi ficando. Não, mas tá muito legal.
Então, a gente estava falando que a promoção social, né, que é muito em voga, que isso são algumas linhas, algumas identidades, algumas ideologias, falam de promoção social. Nós falamos de desenvolvimento social. A Secretaria de Assistência Social de Almenara, ela tem que atender a população em suas necessidades primeiras, que a gente chama de necessidades emergenciais, de acordo com as normas, claro, né? Porque a gente atende, o pessoal fala assim, mas precisa de uma visita do assistente social? Como é que eu vou mensurar se a pessoa precisa ou não de algum benefício? É o profissional que é formado, que estuda durante anos, que vai visitar a sua casa, não sou eu que sou secretário, não é alguém que vai fazer uma benesse que vai visitá-lo. É um profissional, é um trabalho técnico. E aí ele vai verificar se a pessoa tem ou não, né? Tem uma per capita, né? Os benefícios eventuais geralmente atendem uma per capita de R$ 375 em média por pessoa, porque a gente pega o salário mínimo, divide entre 4, né? Basicamente a família de 4 pessoas, e chega mais ou menos nesse coeficiente. E aí, porque isso é uma lei federal, tem uma resolução estadual e tem uma lei municipal que regulamenta tudo isso. Os benefícios eventuais, que são basicamente 4, que é auxílio natalidade, mortalidade, segurança alimentar, que pode ser uma cesta básica, pode ser um casal de cabritos, de frango, vai de acordo com a estratégia e a cultura do lugar, né? Se o cara for sozinho, não pode dar a cabrita, não. Tem que tem que ser casal. Tem que ser o casal, até porque o casal tem que se desenvolver, tem que criar cabritinhas e aí ganhar um dinheirinho. E também calamidades, né? Então, nós temos e aí que está, tudo isso vem a partir do que a gente tem uma colaboração do Estado, de Minas Gerais, que no Estado de Minas chama piso mineiro. É um valor ínfimo, que eu acho que hoje está num percentual bem reduzido, que não chega a nenhum real por pessoa. E aí, para tudo isso, para pagar todo esse custeio. Então, para isso, para a gente distribuir de forma igualitária, justa, então a gente utiliza essa ferramenta que é a visita domiciliar e a população, né? A gente recebe as emergências nos endereços, encaminha. Não dá para ir, porque, ao contrário do SUS, o SUS nós não temos tantos profissionais, né? A Almenara tem hoje, e vai ampliar muito, né? Porque já está, eu escutando a secretária de Saúde, ela quer colocar, né, nos lugares certos os novos postos de saúde, mas nós temos somente 2 CRAS. Agora nós vamos abrir um terceiro, que é no Monte das Oliveiras, aquele espaço ali não é um CRAS ainda, né? Vai ser logo. Só que na área da saúde nós temos 11. Então dá para atender mais gente, ter muito mais profissionais na saúde. Na assistência, um número menor, bem reduzido. Então não dá para rapidamente, né, imediatamente, a gente está tentando fazer isso com mais celeridade. Para isso nós criamos um outro canal que não existia, que é o WhatsApp. A pessoa entra em contato no WhatsApp, fala o seu nome, endereço, qual a sua necessidade, marcamos atendimento ou presencial no CRAS, ou a gente vai àquele endereço, para evitar, tanto que hoje o número de pessoas na porta dos CRAS reduziu drasticamente, quase nenhum, por conta desse atendimento. A gente tem que usar essas tecnologias, eu acho que é muito né? a favor, para o bem da população. Então, o atendimento ele é feito dessa forma, né? Muito mais objetivo. Então, nós fazemos essa visita e, assim que possível, a gente fez a demanda, qual é? Se é uma cesta básica, alguma coisa assim, a gente tenta atender da melhor forma. Sendo que os benefícios eventuais, a gente tem que entender o seguinte, benefício eventual, ele é eventual. Então, é por uma necessidade extrema, urgente e pontual, né? É um tempo que você tem para traçar estratégias e resolver as outras demandas que estão orbitando ali, que estão girando em torno da pessoa. Então, aquela ideia de você ficar 2, 3, 1 ano recebendo algum benefício, né, de cesta básica, antigamente, né? Eu sou da época, sou bem que estou ficando velho, sou da época que a gente ainda escutava dizer que entregava chinela, essas coisas todas. Graças a Deus isso a gente já passou dessa época, mas que hoje a gente fala em dinheiro, né? Então, o Bolsa Família, ele é uma forma de você entregar à pessoa, e aí não passa pelo município. O dinheiro do Bolsa Família sai do governo federal, né, da conta do poder
público federal e vai para a conta da pessoa. Sendo que nós temos, nessa gestão, e já estamos começando a fazer trabalhos, reuniões com a população, para que a pessoa entenda que, além das que a gente chama de condicionalidades, que são duas, né? No período da pandemia, isso se cessou, mas agora voltou. Na época da pandemia, não tinha nenhuma condicionalidade, não tinha nenhuma condição para você ter Bolsa Família, né? Claro. Agora tem, então você tem que vacinar seus filhos, né? Então tem que estar com a carteira de vacinação tudo certinho, e os filhos têm que frequentar a escola, entendeu? E uma terceira, que a gente, não é uma condicionalidade, mas que a gente está colocando, é que a pessoa participe de algum projeto, porque o nosso prefeito Eduardo Brasileiro, e também comungo da mesma ideia, então casou bem essa ideia, que a pessoa utilize tanto a rede municipal, com essas oficinas, esses trabalhos que nós estamos fazendo nos CRAS, como também a rede de apoio, que a gente chama as organizações não governamentais, que tem esse trabalho, como a CIP Monça, que faz um trabalho muito bonito, a 8 de março, que faz um trabalho também fantástico, e tantos outros, né? Não vou elencar tantos aqui, porque senão posso esquecer alguns, são muitos, as igrejas evangélicas, né? E tantas organizações, até mesmo voluntários, de pessoas que fazem isso de forma voluntária, que não querem fazer identificação disso, mas a gente encaminha para esses espaços para que a pessoa perceba que aquele benefício ele é uma transferência de renda e não perpétua, é temporária, para que você supere aquela vulnerabilidade e possa dar passos no futuro. Isso que é o que a gente anseia, né? Eu concordo plenamente com isso, que a pessoa ela precisa ter condições de buscar o pão dela sozinha. Você dá para ela condições, né? Um treinamento, às vezes, algumas entrevistas de emprego através aqui na beira da praça. Aqui, como é que chama? O Cine? O Cine. Uhum. Então, porque o que acontece? Eu vejo muitos empresários reclamando que não conseguem mão de obra. E quando vai contratar, os caras falam, não, se for para assinar a carteira, eu não quero não, porque eu vou perder meu Bolsa Família. Competir com o Estado nesse sentido começa a ficar difícil. Aí eu te faço uma pergunta. A melhor assistência social, ela seria o emprego? Salve os casos que a pessoa não dá conta de fazer, toma conta de filho, da mãe ou de outra coisa? A melhor assistência social é o emprego. Eu falo para muitas pessoas que chegam e falam assim, olha, ao contrário, até porque a gente tem que pensar o seguinte, Bolsa Família, ela não garante futuramente a você aposentadoria, ela não te garante nenhum benefício além do dinheiro, é uma transferência de renda. Ela te garante somente a transferência de renda. Você recebeu a renda, né? E aí que está, a gente também, nessas oficinas, nessas conversas que a gente está tendo, né? Nós estamos fazendo o social mais perto de você, levando para os bairros e tal, a gente fala, olha, peraí, imagine, né? Porque uma coisa eu acho que a diferença que a gente tem que fazer, porque eu acho que a gente não pode cair na ilusão de pensar que a população, que o ser humano não pensa. Ele pensa, ele sabe muito bem o que é bom e o que é ruim para eles. E aí você fala, olha, peraí, ao contrário de você ficar atrelado a R$1.000 para sempre, será que não é bom você fazer uma formação, né, a gente criar, né, oportunidades, né, fazer essa parceria com os empresários, com o comércio, seja lá a forma de empregabilidade que tem na sua comunidade, na sua realidade, e você está garantido ali o seu 13º, sua segurança também de um auxílio saúde, que se você adoecer ou tiver alguma comorbidade. Isso tudo é assegurado nesse tripé da Seguridade Social, porque a assistência social faz parte da Seguridade, que é a saúde, previdência e assistência social. São irmãos que nasceram juntos na Constituição de 88. Então, eu acredito que, nesses dias mesmo, a gente estava, nessa segunda-feira, nós estávamos com Zé Balbino, que a gente fica muito feliz, né, da FIENG, né? O vice-presidente da FIENG é prata da casa, aqui de Almenara, é uma pessoa muito entusiasta, fico muito contente, orgulhoso de que nós temos lá na Federação Mineira, né, da Indústria, uma pessoa com tamanho dinamismo, junto com o Reginaldo, que é representante do governo do Estado de Minas, para discutir, né, e levar, o prefeito Eduardo Brasileiro levou essa discussão junto com a Câmara Municipal, que também parabenizo todos os vereadores, que estão discutindo a criação da secretaria
municipal de desenvolvimento de indústria e sustentabilidde, comércio, né, para pensar o desenvolvimento econômico, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Almenara, que Almenara hoje, né, em 2025, é uma cidade de, né, médio porte para o Vale do Jequitinhonha, né, já é a segunda maior cidade do Vale, depois de Diamantina. Então, tem potencialidade para isso, a gente tem que achar meios de desenvolver meios de desenvolver o trabalho para a população. Para mim, o futuro é a indústria aqui, cara. A gente não consegue fugir disso, não. Eu sei que está mais perto, assim, vivendo da população mais necessitada. Eu, por exemplo, eu não quero que as pessoas fiquem recebendo R$700. Eu, do fundo do meu coração, eu queria que as pessoas recebessem R$4.000, R$5.000. Sim. Mas você acha que se você chegasse com uma proposta hoje, falasse assim, ó, você quer ganhar R$3.500, mas você precisa fazer um curso no Senai de 2 anos e meio, e você vai receber isso quando você for trabalhar na empresa daqui 2 anos e meio, ou você quer R$80 a mais no seu Bolsa Família agora? Você acha que as pessoas elas estão mais imediatistas a ponto de escolher isso, ou elas querem uma situação melhor e só não estão tendo condição no momento? Eu acho que se a pessoa não perceber, eu acho que aí que está a assistência social, tem que ajudar nisso, né, de você fazer essa reflexão. Porque você tem que refletir. O que é, naquele momento, o que te mais apetece? Até porque também, muitas vezes, a gente vai apelar pela situação do que dói. Está doendo tua barriga? Né? Eu acho que, muitas vezes, eu escuto muito dos pais, sabe, Tempson, que não é a minha fome, eu estou pensando na fome do meu filho, da minha filha, né, da casa onde eu moro, se entra água, se entra poeira, né, se aquela realidade está muito bem, porque quem está numa situação de conforto, talvez a gente pode pensar nesse projeto a médio e longo prazo. Não, mas no caso eu falei aqui, não é ou um ou outro, não. Você vai ter, você continua com, no exemplo, R$700 no período que você está fazendo curso, mas só que você vai estar se profissionalizando. Sim, eu acho que... Não é tirar um, não, deixar a pessoa, a Deus dará, não. E aí que está, a assistência social pensa nisso, né? Você vai ter condições agora, né? Por isso que eu estava te dizendo, você vai ter condições agora de estar utilizando até o benefício que você tem, mas a gente tem que também achar canais, meios, né, de gerar, né, qualificação profissional para, no futuro, você, ao contrário de receber 700 mais R$80, você receber 3.000. E aí você perceber que você vai ter mais acesso, né, a outros bens de consumo, né, que a população muitas vezes não tem. Ou tem e não tem de qualidade, né? Porque talvez você tenha uma televisãozinha pequena ou um monitorzinho lá que você faz uma gambiarra para assistir a televisão, mas no futuro, se você tem uma qualificação, né, melhor, né, e ainda mais que eu acredito muito hoje, pelo menos que eu escuto muito em algumas mídias, em algumas formas de estudo, que hoje o que está faltando no Brasil e no mundo não é graduação, é formação técnica, né? Tem muitos cursos de tecnólogos que não temos acessos, né, talvez por alguma estratégia que não foi mensurada de ensino, de formação, mas se você vai verificar, principalmente nessa questão que está muito em voga agora de AI, né, de inteligência artificial, então, e tantos outros, as pessoas não estão qualificadas. E aí fica muitos nichos, né, sem esse profissional. Né? E aí que está, a gente tem que focar. A pessoa, eu falo que alguns países, eu não entendo que isso é controle social ou ditatorial, mas eu acho que se a população, até porque tem muita gente, não consegue fazer essa mensuração, mas tem alguns países, na Europa, por exemplo, que começam a divulgar, olha, essa área aqui está faltando profissional. Então, entre nessa área. Né, você vai ter oportunidade. Então, precisa, talvez, o governo ou alguns organismos da indústria, do comércio, que vão divulgar esses nichos, né, que ainda faltam ser preenchidos, e a pessoa, espera aí, eu poderia ser um bom professor, mas tem algumas outras áreas que estão faltando, né, profissionais, e para melhor vida, né, melhor sobrevivência, eu vou focar nisso. Depois, talvez aquela área, mas no futuro que eu tenha vocação, eu posso voltar. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela psicologia, gosto demais, mas ainda não chegou o momento de eu abandonar, de falar assim, agora eu estou bem, né,
economicamente e vou somente me fazer com que a psicologia seja o meu hobby. Mas eu acho que a psicologia todo mundo devia fazer. É. A maioria dos livros que eu leio são de psicologia. E isso me ajuda a me entender melhor. E ajuda eu a entender o outro melhor. Isso não quer dizer que eu não... por isso que eu falo que eu gosto de psicologia, porque eu também leio. Eu acho que você também tem, pelo que eu te conheço, eu acho que você também tem esse hobby. Mas sentar na academia, né, estudar de segunda a sexta e tal, eu ainda não tive condições de fazer, né? Mas é por isso que eu dei esse exemplo. Eu acho que a pessoa tem que, muitas vezes, abdicar de algumas coisas para pensar nesse futuro. A gente faz isso muito, né? Quando você você vai estudar fora, em algum país, e vai fazer intercâmbio, talvez o intercâmbio que você vai fazer não é aquilo que você pensava quando era adolescente ou jovem, mas você vai fazer um outro porque está em voga, né? E essa atitude, eu acho que ela é empreendedora, e eu gosto muito dessa questão do desafio, sabe? Eu pensava, como eu disse no início, eu pensava em fazer advocacia, fui fazer serviço social, né? E hoje eu me vejo muito vocacionado a fazer psicologia, mas isso é um projeto futuro. Eu acho que a gente precisa desse projeto futuro. E da onde é que foi surgir de ser sacerdote? Mas desde pequeno eu ia muito à igreja, né? Minha família, eu acho que todo mundo conhece meu pai, né? Lembra do meu pai, minha mãe, minha família. E eu era muito assim de ir à igreja, eu gostava muito de ajudar. Eu sou leonino, então acho que gosta muito de liderança. Quem é leonino gosta de estar à frente de muita coisa e tal. E eu gostava disso desde pequeno, né? Eu botava um sapato social, uma calça social, uma camisa, ia para a igreja. Eu acho que eu já pensava em ser padre naquela época. E aí, depois de alguns momentos, fiz algumas experiências vocacionais. Cheguei a morar em Machacaliz, e vez ou outra ia para a comunidade dos índios Machacaliz, lá em Santa Helena, em Bertópolis, Boi Pradinho. Gosto muito, me sinto muito inserido na cultura dos índios Machacaliz aqui do Vale. Gosto muito desse espírito cancioneiro do Vale do Jequitinhonha. Tenho orgulho de me dizer que eu sou nordestino mineiro. E aí, nessa esfera toda cultural, religiosa, que tem muito do Vale, né? Porque Minas Gerais, ela, ao contrário de algumas outras partes do Brasil, claro, durante muito tempo, existiu no litoral. Depois, quando houve as bandeiras e foram entrando pelo Brasil afora, né, os bandeirantes foram adentrando, a religiosidade ficou muito para os leigos, e que tinham as formas de interpretar a Bíblia, a religiosidade, como todo mundo sabe. E isso também no Vale do Jequitinhonha, né, que foi uma cultura que chegou no século XIX, né? Lá, aqui a gente vive muito esse espírito muito próprio nosso, né, de entender a religiosidade com toda essa esfera muito bonita, né, eu sou apaixonado, né, da Cantiga dos Reis. A Almenara tem essa beleza multifacetada, né, que tem o diálogo com as comunidades afro-americanas, né, indígenas, do homem europeu, e que se debruça sobre essa identidade do São João, né? São João Batista, que é o padroeiro da Catedral de Almenara, que era a minha comunidade primeira, que eu amo tanto. Eu acho que eu me deparava muito, me lembro que eu ficava olhando para São João Batista e para mim era muito forte essa questão de você ser ponte, né? São João, que era primo de Jesus, foi a ponte, né? O precursor. Isso até na música, e a gente vai escutar logo em diante, daqui do mês de junho. Então, eu olhava muito para ali e me deparei. Quando eu fui para Belo Horizonte, aí eu trabalhava na PUC, estudei na PUC, sou filho da PUC, né? Quase tudo eu fiz na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Você já era sacerdote? Não, eu era leigo, mas minha família lá em Belo Horizonte também ia muito à igreja e tal. E aí, um belo momento, eu falei, olha, vou fazer uma experiência vocacional aqui. E entrei na Arquidiocese de Belo Horizonte. E lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, a gente trabalhei em vários lugares.
O último foi em Esmeraldas, né, no município de Esmeraldas, que tinha, por acaso, muita gente, ali na região do Tijuco, o sítio Laranjeiras, muita gente aqui do Vale do Jequitinhonha e de Almenara. Então, quando eu cheguei lá, falei, gente, eu estou me sentindo um pouquinho no Vale do Jequitinhonha, né? Parece que tem muita gente. O estilo até de alimentar era muito parecido. E ali fiquei. A ideia, a princípio, era estar morando em Belo Horizonte. Eu imaginava hoje estar em Belo Horizonte, sendo padre lá. Mas depois meu pai teve um problema de saúde, vim para cá e aqui estou hoje. E, né, recentemente estou cuidando da minha mãe, que tem teve um AVC, tem 6 anos que ela está acometida de um AVC. Então, moro com ela hoje, trabalho lá na prefeitura e também me sinto um pouco do cuidador de idoso. Até porque eu acho que, eu imagino, quando minha mãe tem 80 anos, né? E eu só tenho ela. E eu acho que a gente só tem uma mãe na vida, um pai na vida, e a gente tem que cuidar deles. Eu acho que a gente tem que fazer essa devolutiva, né? Amor filial. É o que o Papa Bento XVI dizia, né? É amor ágape, né? Então, você tem que, sem esperar nada em troca, você tem que se doar. Eu amo muito minha mãe e sempre eu olho para ela, tudo que eu vejo nela é o histórico da caminhada que nós fizemos, né? Minha família fez, que ela plantou, e assim. Você falou de Papa aí. O pessoal fala que no Vaticano acontece muitas coisas lá dentro, muitos segredos do Vaticano. Existe isso mesmo? Ou você acha que é mais... Eu acho que é mais folclore. Não tem... Eu acho que... Até porque uma coisa, a gente tem que entender, uma coisa que eu aprendi, eu também fiz história, né? Curso de história, graduação, e eu acho que a gente tem que entender o que é história. Né? O fato que você vive hoje... Mas conta a história quem venceu a guerra. E a história ela tem 2 lados. Sim, mas eu acho que a gente tem uma metodologia para entender o fato histórico. Estou falando do empirismo, do estudo da história. Então, quando você acontece um fato hoje, né, nessa data de hoje, você só vai fazer referência a isso e você vai poder entender esse fato que aconteceu hoje, daqui em média, o que a gente, né, tem como parâmetro, daqui 40 anos. Porque na própria questão quando você vai entender a Bíblia, né, quem estudou Bíblia, seja católico, protestante, evangélico, seja lá quem for, nós aprendemos, né, pelo menos até onde eu sei, estudando teólogos católicos e protestantes, que você tem que entender dentro do contexto. Né? Tem um contexto, tem um fato por trás daquela palavra. Tem um fato que influenciou aquela palavra. Porque você é sujeito da história. Você é embalado, você é motivado pela história que está por trás de você. Você não é simplesmente alguém que está sendo levado... Eu não acredito em ninguém que está inerte à história. Ela te provoca, ela te instiga, ela te pede contribuição de uma forma ou de outra. Hoje, mais ainda, porque nós temos mecanismos, né, instrumentos, mídia, que você, querendo ou não, você alimenta isso. Quando você vê, você não quer falar nada, mas você, talvez até com uma curtida, né, que a gente tem muito isso, né, uma curtida lá em alguma expressão ali, aquilo ali tem um resultado. Então, acho que a gente tem que entender que a história é assim. Então, partindo desse princípio, tanto na história da igreja, do cristianismo, na história mundial, a gente tem que entender muito esses fatos. Então, quando a gente percebe, a igreja lá no Vaticano aconteceu isso e tal, tem muitas... quando eu fui na Terra Santa, eu visitei lá, tem uma igreja destinada ao leite materno de Maria. Se aquele fato é verdadeiro ou não, se aquele ali é o leite mesmo de Maria ou não, esse fato concreto, né, muitas vezes isso não tem uma expressão tão relevante, porque mais do que isso é o significado da fé. Se o povo acredita que aquilo ali é importante para alimentar a tua fé, é importante. Eu lembro muito o texto no livro de Leonardo Boff, que fala sobre sacramentos e sacramentais, e ele fala da pituca do cigarro do pai dele. Entendeu? Ele fala assim, olha, para mim aquilo ali era um sacramentário.
que é sacramentário? Aquilo ali tem um valor, uma importância, um significado tão forte, né, que lembra o meu pai, me traz o afeto do meu pai, o amor que meu pai tinha, porque eu guardei. Eu procurei várias coisas. O pai dele provavelmente fumava muito, e o que ele lembrava muito era isso. Aí, se essa questão está falando de tabagismo e tal, isso não tem nenhuma importância, não é tão significativo. Mas é aquilo ali. Tem muita gente que guarda, né? Os pais da gente aqui no Vale do Jequitinhonha tinham muito de guardar o dente, né? Quando a gente era pequeno e tal. E aí, eu, por exemplo, eu tenho um lenço que meu pai me deu. Meu pai morreu. E o que me traz memória, me traz emoção, me alimenta a minha saudade do meu pai é esse lenço, que não tem o nome dele, não tem nada dele, nem cheiro dele talvez tenha, mas me tem a memória. Então, acho que a gente tem, na igreja, acho que seja ela católica, protestante, evangélica, essa questão do desvelar, talvez nem precise desvelar, né? Porque abrir a cortina, muitas vezes destrói um pouco das lembranças. Se você tentar explicar muito as coisas, talvez não precisa, porque por que eu explicar algo que é tão singular para aquela pessoa? É como se fosse um mágico explicando a mágica. Ela perde a graça ali. Perde a graça. É isso mesmo, você entendeu tudo. A graça da religiosidade está no mistério, né? O mistério significa você entender e aí você explicar. Até porque o mistério faz parte, se você tem fé, claro, tem um elemento da fé aí, faz parte do acreditar em Deus, ou em Alá, ou em Javé, seja lá qual nome que você dá. Não, né? Tem cultura que, inclusive, chama de o grande mistério. Sim, ué. sim. Então, aí, lá na Índia, né, Brahma, né, e tantos outros, os nomes nós damos para justificar os nossos sentimentos, né, nosso porquê acreditar ou não. Eu fui no Vaticano, não achei nada assim extraordinário. Claro, o que eu achei muito bonito é você passar pelo salão de tapeçaria, né? Naquela época você não tinha uma televisão, não tinha um celular, não tinha nada. Então a forma de comunicar, de falar da fé, do que estava na Bíblia, era você tecer um tapete e fazer uma cena bíblica, né? Se você for na Porciúncula, né, com a igrejinha de São Francisco em Assis, você vai chegar dentro da igrejinha de São Francisco, ou também na matriz, na catedral, basílica, eu acho. E lá você vai ver os afrescos nas paredes. E aí o guia estava explicando para os outros leigos que aquilo ali era a forma de catequizar. Você, né, pintava, né, tem vários artistas que eram contratados para pintar algumas passagens bíblicas para explicar à população, né? E aí era a forma de você catequizar, de você explicar, de você passar o significado da fé. Agora, lá nos Tesouros Vaticanos tem muita... Biblioteca do Vaticano. A Biblioteca Vaticana deve ter muita sabedoria, sim. Agora, eu não consegui chegar lá, não, te falo a verdade. Claro que... mas, para isso, no Vaticano tem várias universidades, né, tem ligada à comunidade franciscana e tantas outras, que também tem muitos conhecimentos, né? Lá tem, em nome do Brasil, tem o Colégio Pio XII, acho que é Pio XII, se não me engano, que está ali para falar o Colégio Brasileiro, né? Pio Brasileiro, não Pio XII, não, Pio Brasileiro, que está lá no Vaticano e acolhe todos os padres que vão para Roma para estudar. Mas aqui no Brasil também, nós temos muitas universidades, né? Tem a Universidade de São Paulo, que é a Universidade da Assunção, tem a Universidade do Rio de Janeiro. A PUC, em Belo Horizonte, nós temos tanto a PUC como a Faculdade dos Jesuítas, que tem excelência em formação teológica, de mestrado, doutorado, que não fica nada a desejar à Europa, né? Na América Latina, nós temos a Universidade Centro-Americana, que versa sobre teologia e filosofia. Lá no Vaticano, no pátio do Vaticano, tem uma pinha. Uhum. O pessoal faz ligação daquilo ali com uma pinha dos sumérios.
É dos povos sumérios que tem, assim, tem várias estátuas colocando a pinha na boca de outro. Aí faz a ligação com a glândula pineal. Você consegue ver alguma ligação disso ou você acha que o pessoal viaja pra caramba? Eu acho que viaja pra caramba, porque aquilo ali fazia parte, se eu não me engano, porque a Basílica de São Pedro, ela é do século XVI. E aquilo ali estava ligado a... Século XVI é iluminismo. 1500 e, né, porque eu acho que foi a Júlio, não sei se foi Júlio II que mandou construir a Basílica e tal, entrou naquela questão bem na época da Reforma e Contra-Reforma, tudo aquela parte histórica. Mas aquele espaço ali, esse ordenamento, essas artes, elas são oriundas desse período, que estavam, se eu não me engano, porque o Vaticano era bem maior, né, nessa época, no século XVI, ocupava, né, praticamente quase toda Roma, né, eram os estados vaticanos, né, pontifícios, e era uma arte que foi feita para celebrar algumas conquistas e jubileus, né, da Igreja. Tanto é que a porta, que agora esse ano nós estamos celebrando o jubileu, né, a cada 25 anos, a Igreja é chamada a refletir sobre sua história e celebrar sua história, né, e também rezar por essas histórias que são construídas, né, em comunidade e nessa sinodalidade, como dizia bem, foi construída e agora permanecerá com o Papa Leão XIV, né, foi construído com o Papa Francisco. Aí, então, nesse ano nós somos chamados a rezar e também refletir sobre o ser igreja, né, católica, nesse jubileu de 25 anos. Né? O último foi em 2000, e agora em 2025, depois em 2050 e assim por diante. Aqui, ó, ainda sobre o Vaticano, o Papa ele usa um chapéu assim estranho assim, ó, e tem gente que fala que tem ligação com esse camarada aqui. Ó. Esse aqui é um deus pagão chamado Dagon. Mitra. Isso aqui era babilônico. Tem ligação disso? É um pouco de sincresia? Ou que é muito difícil você chegar num lugar e colocar uma religião inteira. Você acaba tendo que pegar elementos da religião que já existe e fazendo um apanhado para a pessoa conseguir absorver aquilo. Concorda? Sim, sim. Você acha que pode ter acontecido isso? Olha, toda religião ela é fruto do amadurecimento cultural que passa durante séculos, né? Então, isso, claro, influenciou muito a Igreja Católica, né? Quando ela começa, né? No início, todos eram chamados de cristãos, né? Esses cristãos, eles vieram de uma comunidade, né? Era uma seita, né? Da comunidade judaica, né? No seu tempo. E essa comunidade judaica também é fruto de um relacionamento, né? O povo judeu ele estava no entrocamento de mundos, né? Ele estava ali no Oriente Médio, na junção da África, Ásia e Europa, onde, claro, ali passaram sumérios, assírios, babilônios, egípcios e tantos outros, né? E tantas vezes eles foram conquistados por muitos desses povos e quando retornam para sua terra eles trazem também o histórico desses povos com suas crenças, né? Porque os judeus, né? Os primeiros monoteístas, eles tinham uma influência e queriam explicar, né? Com essas influências que recebiam de onde eles eram dominados, a sua essência, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, que filosoficamente é o que a gente sempre está se questionando no mundo, né? Quem eu sou, né? Para onde eu vou? Qual é a minha função aqui, né? Então eles começaram. Aí tem a questão do paraíso, né? Que está lá bem expresso, porque se você for ver isso tanto na Torá, né? Que são os livros sagrados do judaísmo, como na Bíblia, nós temos ali a expressão da formação do homem e da mulher, né? As leis, né? No Levítico, no Deuteronômio, nós temos toda a estrutura em Gênesis, né? E aí, então o Pentateuco todo, que são 5 livros. Moisés. O Pentateuco foi Moisés que escreveu. Quem escreveu, nós temos o que a gente chama, né, no nosso estudo bíblico, nós temos escolas,
Então, tem várias escolas, várias comunidades que escreveram. Agora, quem é o certo, quem é o autor, que a gente tem a tendência de hoje, né? Você faz um livro e coloca lá o nome do autor. A gente não tem assim certinho quem foi, mas a gente sabe que aquela escola deu nome àquela pessoa que tem uma maior relevância, né? Lá tem pessoas, personalidades, né, que escreveram a história, né, do seu povo, que tiveram relevância, né? Abraão, Moisés, né, Davi e tantos outros. O importante é quem eram essas pessoas, qual é a mensagem que elas queriam passar a partir do seu relacionamento com Deus, né? Elas se sentiram motivadas por Deus para trazer uma mensagem à sua comunidade. Eu acho que é muito interessante isso. O próprio Jesus Cristo, né? Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser irmãos. Ele cumpriu o objetivo? Eu acredito que sim, na minha fé. Se Jesus voltasse hoje, você acha que o pessoal ia receber ele de braços abertos ou era perigoso matar ele novamente? Olha, eu não sei. Espero que o mundo que já escutou tanto, né? E já percebeu tanto quem era Jesus Cristo com sua mensagem, eu acho que se ele retornasse hoje, tenho fé. Eu sou uma pessoa muito esperançada. O que é esperançada? Tenho esperança no ser humano. E imagino que o povo, eu acho que saberia entender, compreender quem é Jesus Cristo. Será que ia? Tomara a Deus. Não, tem tanta galera massa aí que a pessoa ignora, deixa pra lá. Esse camarada aqui, ó, Yogananda, ele trouxe uma palavra muito massa, mas poucas pessoas deram atenção para ele porque ele estava falando. E era muito parecido com Jesus, não, é de desapego, é de amor ao próximo, é de se entender, da conexão com a comunidade. E o pessoal... mas eu acho que é aí que está. Tem até mesmo uma passagem bíblica no Novo Testamento que Jesus fala, né? Que ele usa uma metáfora para falar da festa. E muitos foram convidados, né? Mas as pessoas chegam, tem uma determinada pessoa que chega na festa, observa ela, que aqui não me cabe, não é meu espaço. E aí a pessoa se sente, né, meio indisposta a estar ali. Eu acho que a mensagem de Jesus Cristo, ela realmente, toda a mensagem, e o próprio cristianismo, ele tem que ser um processo de questionamento para uma fé madura. Porque você tem que se sentir, né, questionado, você tem que se sentir provocado. Aquela fé muito cômoda, que te diz, olha, está tudo bem, você está feliz, o mundo é assim mesmo. Eu acho que essa não é uma mensagem verdadeira, né, não é uma proposta de Jesus Cristo. A gente tem que ser, como acontece mesmo com a dinâmica até mesmo da Terra, né? Você tem que remover a Terra, muitas vezes, para dar oxigenação, né, à Terra e gerar frutos. Por isso que eu acho que é uma forma, que seja lá qual é o meio religioso que há, né? Tem alguns que usam a meditação, mas tem uma parada, um momento para a gente, você refletir. O que a gente chama no cristianismo isso de retiro espiritual, uma pausa espiritual, para que você possa adubar, né, remover a sua terra, você sair do comodismo. Eu estava falando hoje na pré-conferência de assistência social lá no Cidade Nova, falei, as pré-conferências é se remover a terra, é você, né, questionar-se, está bom, está ruim, né, se está gerando vida, se não está. Então, se isso é algo que promove, que traz felicidade, você tem que sempre pensar nisso. Eu escutei uma vez de um bispo amigo meu que ele falava assim, olha, eu chego muitas vezes para os casais e pergunto assim, você se renova todo dia o seu sacramento? Você pergunta todo dia se você ama a sua esposa, ama o seu esposo, se ama seus filhos, sua família? Porque essa aliança, né, esse compromisso de amor, ele tem que ser diário, ele tem que ser constante. Isso não é algo que é execrável, que é feio, né? Você tem que se perguntar, estou feliz? Estou. Não estou feliz? Tudo bem.
Agora, isso também a gente tem que ter uma certa dosagem, né? Porque, junto a isso, você tem que também não cair no que a humanidade hoje tem, que é um relacionamento muito descartável. É imediatista demais. Qualquer probleminha, você quer trocar. Ah, não quero isso, não. E aí uma coisa que eu vivo isso na minha vida, nos relacionamentos que a gente sofre também, que eu vejo que as pessoas estão gostando das pessoas e amando as coisas. O que eu quero dizer isso? Você ama um objeto desse, né? Você tem hora que você perde algum objeto, um celular, algo que tem um grande valor, né, material, mas as pessoas são descartáveis. Não, peraí, não preciso dela, eu vou encontrar outra. Tanto é que a gente tem uma expressão, né? Eu escuto muitas amigas falando assim, a filha anda, né? Se não der certo com esse aqui, eu encontro outros ali. Ou se eu não dá certo com essa esposa que eu tenho, eu encontro outra lá à frente. Então, a gente está vivendo um relacionamento no mundo muito, muito, muito no descartável. Os relacionamentos, eles têm... escuto o povo dizendo, olha, você é casado? Não sou. Eu estou fazendo uma tentativa, estou fazendo uma experiência, né? Eu estou verificando se o prazo de validade... Qual o prazo de validade? Tem gente que vive 10, 15 anos ainda namorando, fazendo experiência. Eu acho que essa pessoa ela não está fazendo experiência, ela está enrolando a outra, né? As pessoas elas não querem responsabilidade para com as coisas. Não. Então, eu acho que o problema está aí. Até porque tem muitos filhos, desculpa te interromper, mas tem muitos filhos, nós estamos numa geração hoje que os filhos não saem da casa dos pais. Porque lá tem o feijão, tem o arroz, tem a comida lavada, a roupa lavada, tem tudo bonitinho, né? E se eu for para um apartamento meu, constituir um apartamento que é meu, isso causa uma dificuldade. Eu estava escutando uma atriz, né, que todo mundo conhece, que é a Lucia Lins, dizendo que quando o filho dela falou que ia sair de casa, ela, estruturalmente, para motivá-lo, ela ficou firme. Mas quando ele saiu, ela desabou. Ele já tinha 20 e tantos anos. A pessoa tem que sair do ninho familiar. Muitas vezes, isso não é porque os pais estão segurando, não. É os filhos mesmo que estão se acomodando. Não, mas os pais também não querem que vá, não. Tem muitos pais que acham que os filhos são para eles. Não, cara, a gente treina os filhos para o mundo. Sim. Um bom pai, ele se torna desnecessário. Eu quero que minhas filhas me achem desnecessário daqui a um tempo. Eu vou doer meu coração, mas eu vou saber que elas estão prontas para a vida. Sim, eu acho que... mas aí quando suas filhas crescerem, que têm a sua individualidade, que falar, pai, eu quero isso, eu gosto disso, eu faço assim, aí você... E é normal isso, eu acho que a gente também não tem que se privar de muitas sensações. É normal isso, é o que a gente tem que entender, não pode problematizar os sentimentos. Você tem que entender que aquilo ali é normal também, tanto para elas como para o pai. Eu acho que é questão do diálogo. É um momento... Por isso que a gente tem, até dentro da assistência, voltando, a gente está sempre na pá de bola. Lá, na assistência, a gente tem um fortalecimento de vínculo. Por quê? Porque o vínculo ele não pode ser quebrado, mas você tem que respeitar os seus espaços. Os pais têm que respeitar os espaços dos filhos, não quer dizer que abdicar de suas responsabilidades, é o contrário. É você respeitar e caminhar junto. E o filho também entender que é necessário essa proximidade do pai. Né? Porque ele está querendo ali, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência maior e ele pode te ajudar a entender quais são as realidades do mundo. Claro que você que vai dar a palavra final e vai dizer se aquilo ali é bom ou ruim. A gente tem um livre-arbítrio também. Mas eu acho interessante você não ficar muito... também a gente... Algo que antigamente acontecia, que permanece até hoje. A gente, nos relacionamentos, nós temos as expectativas da vida. Só que aí a gente também tem as frustrações, porque eu entendo que Tempson é uma pessoa, penso que ela é daquela forma, mas depois, com o passar do tempo, eu vou entendendo que é diferente. E aí, isso é decepcionante? Não, isso é ao contrário, isso é realizador, isso é prazeroso, porque você vai perceber que a pessoa belo dela é o diferente que ela aparece para você. O desvelar do que é excepcional, né? O desvelar da figura, dos dons que a pessoa tem, dos valores que ela tem. E aí que está, o mundo
O conflito que a gente tem hoje, eu acho que os conflitos que permanecem de séculos, de milênios, né, e estão ainda em voga, né, que a gente vê desde a época bíblica, né, que é em prol de poder, né, o poder que está constituído em terra, em propriedade, né, e porque isso estava lá, né, quando você escuta a promessa a Abraão, né? Que eu te farei pai de muitos, né? E tal. Ali está se falando de geração, né? De consequência. Você, né? É o pai da fé. Você vai motivar outros a seguirem como você. Então, é quase uma situação de imposição, né? Olha, você tem como obrigação e vocação proliferar essa fé num Deus único, que sou eu, né, que está se revelando para ti, e que esse terá muitas terras, né, tanto que depois vem as 12 tribos, e aí vai, né, que se torna o reino de Judá, essa coisa toda. E que hoje, se você for ver, né, a Europa, que depois de muito tempo da estagnação, vem o colonialismo procurar novas terras, porque o povo passava fome, e a gente tem que dar continuidade, vem para a América, dizima muitos povos, em prol da continuidade da cultura europeia, e aí muitas vezes misturado na religiosidade, né, de imposição da fé, e tudo isso não difere nada, né, de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, quando era com a comunidade bíblica, com o que aconteceu há 500 anos atrás e o que acontece até hoje, né? Então, sempre nós estamos lutando pela continuidade, né, de sua geração, da sua família. Só que eu acho que tem uma coisa, um elemento que faltava durante esses milênios, que eu acho que é aí que está a igreja, hoje muito mais humanizada, humanizante, ela pede e também eu acho que as grandes figuras da humanidade, né, grandes, seja lá qual religiosidade que ela tem, né, desde Mahatma Gandhi, desde Madre Teresa de Calcutá, seja quem tem expressão de falar por muitos, pensa na humanidade. Aquele que não é expressado ou valorizado pela sua cor, pela sua classe social, mas pelo que você é de verdade. Porque aquela expressão que a gente tem, né? Você não vale pelo que você tem, mas pelo que você é. Porque o que você tem, né, é perene, ele acaba um dia. Você pode ter milhões, quando você morre, você não leva nada disso, né? Então, o que você constituiu durante... E aí a gente volta naquelas 3 palavrinhas, né? Quem é você? Qual é o seu objetivo aqui nessa terra? E para onde que você vai? Todo mundo é meio angustiado, né? A filosofia, ela é a resposta à angústia da humanidade. Mas eu acho que a resposta, a pergunta que tem uma resposta inalcançável, é ela que acaba ficando como base dos nossos pensamentos, porque, no final das contas, a gente não quer resposta de nada, a gente não quer nada. A gente quer o sentimento da busca e o anseio pela procura. Porque quando você tem, você já não perde a graça. Uma piada que você sabe a resposta, perde a graça. A mágica que você sabe como é que ela é feita, perde a graça. Se você acha que você entender Deus, por exemplo, ou a vida, você acaba perdendo a graça dela. Mas eu acho que tem só terminando aqui, tem um filósofo que eu gosto muito, que Schopenhauer, ele fala, olha, nós não precisamos entender tudo. Nós temos que ter, simplesmente, até porque é normal e natural, ter anseia de procurar algo para entender. Entendeu? Procurar algo para entender. É isso. Porque você sempre está em busca. Lacan, né? também fala parecido. Então. Para finalizar, que nossa hora aqui está chegando, você falou de família, né? Falou de Abraão, de pais. Você acha que a falta de estruturação de uma família, não vou largar, não vou esforçar aqui um pouco mais, ou não vou escolher um parceiro adequado ou uma parceira, ela acaba influenciando na dependência futura, na assistência social diretamente, porque uma família desestruturada ela tende a precisar mais do que uma família estruturada? Eu acho que a gente chama
tecnicamente, de família disfuncional, né? Porque eu acho que quando a gente percebe que, muitas vezes, hoje, na nossa realidade do Brasil, nós temos famílias que quem é a responsabilidade de gerir a família não é a mãe e o pai, é a avó, é o avô, é a tia, é o tio. Quem é esse pai? Cadê a mãe? Né? Então, tem muitas famílias que quem dá o norte, e aí eu não sei, uma coisa que eu estou tentando ler e aprender um pouquinho mais, qual é essa lacuna? Um sentimento que eu tenho é que parece que os valores ainda estão na mão dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? E os pais estão vivendo a vida, né? Teve uma pessoa mesmo que eu atendi, eu falei assim, menina, era uma moça muito nova, já com um filho, um bebê, e eu falei com ela, mas qual é o seu desejo? Ela não sabia dizer o que ela queria da vida, né? E aí, porque a mãe que estava próxima, ela falou assim, mas eu acho que o meu erro foi o seguinte, é fazer com ela o que não fizeram comigo. Entendeu? Eu acho que pelo que eu entendi, isso é eles que falam, eles chegam nessa conclusão, é que a família de hoje é uma família que tentou não ser muito reguladora do que aquelas famílias anteriores. Na minha casa, por exemplo, tinha limites, né? Hoje eu vejo que os limites eles estão muito relativizados, né? Você tinha hora de ir à igreja, você tinha hora de almoçar, você tinha hora de estudar, você tinha hora de tudo. Meu pai já me dizia que, na época dele, chegava a visita em casa, que comia era primeiro o pai dele, as visitas. Ficavam os filhos, que era ele, os irmãos dele, e minha avó, para comer depois. Então, tinha algumas regras. Isso foi bom? Eu acredito que meu pai era uma excelente pessoa, né? A forma que ele me ensinou também foi de muitos valores, e também me fez ser quem eu sou. E agora, por que eu não vou passar essa mesma estruturação familiar? Né? Eu acho que tem um desafio aí que o pessoal fala, mas hoje isso já não cabe. Será que não cabe? Né? Será que não é aí que nós estamos errando? Eu acho que é aí que está. Eu acho que o problema é esse. Eu acho que é essa questão da relativização muito das regras, né? Do que antes era valor e agora parece que isso é ofensivo ou não usual, não ideal, né? A escola era espaço de complemento da educação que a família passava. Você começava a ler dentro de casa, né? Minha mãe ensinava matemática, português em casa, né? Tinha tempo para isso. Eu sei que também, naquela época, tinha um pouco mais de tempo. Os pais, talvez, trabalhavam um turno ou dois. Hoje o pessoal trabalha mais, porque também tem desafios, né? Custo de vida mais alto e tal. Mas, só que ainda havia espaço, né? A gente tinha espaço, a televisão não era um bem tão usual, né? E era o único meio de comunicação, era rádio, televisão, não tinha celular, pouca gente tinha telefone. Então, propiciava mais você se encontrar, conversar com o pai, com a mãe, querendo ou não. Tinha um ADR, né? A gente quase todo dia tinha um ADR em casa. Mas, na hora do almoço, principalmente. Hoje em dia, teve uma vez que eu cheguei numa casa que a mãe estava conversando comigo, quando a gente percebeu, o menino, né? A mãe estava botando o feijão no prato do menino, estava o celular do menino dentro do prato. E aí que está. Hoje tem uma coisa que eu acho que tem que ser bem utilizada, né? Tem que saber utilizar, que é as mídias, os instrumentos de mídia, que é um celular, daqui a pouco pode até mudar, um objeto, mas só que hoje parece que antes era a televisão que comunicava e passava valores. Hoje é um celular, um computador, um notebook, um tablet, seja lá qual forma que vai se desvelar. Então, eu acho que hoje perde muito isso, né? Você vai falar de algumas coisas, você está sendo muito taxativo, né? Está cobrando demais, né? Mas tem que cobrar até para você também saber mensurar se aquilo ali que você está passando de valores é importante. Eu acho que as instituições da sociedade, elas foram criadas, né? Isso é fato sociológico, para a proteção da própria sociedade, né? Claro que os novos valores eles devem somar e são positivos, né? A gente hoje tem ideia da sustentabilidade,
né, do uso correto, porque nós não temos outro planeta ainda, né, seja lá quem fosse, vai aparecer alguém no futuro, mas é um assunto que a gente pode debater depois, outras terras, outras possibilidades de mundo. Mas nós só temos isso, o que a gente chama na teologia latino-americana de Pachamama. Temos somente esse planeta. Devemos gostar dele, cuidar bem dele, porque não tem outro espaço, né? Não tem como a gente arrumar navezinhas espaciais e tentar... Ainda não conheço nenhuma colônia na Lua ou em outro planeta, ou Marte, em qualquer lugar. Então, vamos... Isso são valores novos, que a gente não entendia muito há 150 anos atrás, mas que a gente pode colocar como valores para a humanidade. Isso eu estou falando de modo geral, porque os índios, né, pelo que eu conheço, e até mesmo a comunidade afrodescendente, já entendia que aquele espaço, território onde a gente habita, né, o planeta, é presente, né, para a humanidade, que a gente tem que cuidar bem. Mas tem outros elementos que eu acho que é interessante, que estão em voga, que a gente pode utilizar, mas os outros, que tanto ajudaram a constituir a humanidade como ela está hoje, elas não podem ser abandonadas, que é a família, né, que é a fé e tantas outras estruturas. A gente tem assunto aqui para 1 milhão de coisas, mas a gente vai precisar finalizar agora. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas eu queria bater mais papo com você a respeito disso, porque tem trem demais aqui. Eu estou cheio de perguntas aqui que eu queria fazer e eu tenho certeza que ia ter muitas respostas interessantes. E eu vou deixar aqui o convite aberto aqui para você voltar semana que vem. Sim, a gente volta. O pessoal fala que eu gosto eu sou curioso. Tudo tem hora que eu passo a madrugada lendo e entendendo quando eu tenho insônia. Só queria aproveitar o ensejo e esse canal, parabenizá-lo. Eu acho que você é um homem muito inteligente, é um empreendedor de sucesso, né? Parabéns. Venha muito sucesso cada vez mais a você, porque você é também uma pessoa que busca, né, essa ânsia incansável de questionar e tal. Eu gosto muito de gente assim, que tem essa expressão. E eu acho que isso é muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E eu queria só aproveitar o ensejo e convidar a população e toda a cidade para dia 30, né, de maio, lá no Espaço Monça, antigo Tênis Clube de Almenara, às 13 horas, participar da nossa 14ª Conferência de Assistência Social. Nós vamos estar celebrando 20 anos do SUAS, do Serviço Único da Assistência Social, e queremos fazer esse trabalho para a construção, né, para melhoria, para o atendimento melhor da população de Almenara. Venha participar, né? Nós vamos ter a presença do Secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão, e muitos que vão vir do Vale do Jequitinhonha também para somar conosco. Muito obrigado, uma feliz semana para todos e um ótimo dia.